Olá, eu sou o William Rocha, sou palestrante, multiatleta, pai e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. E eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial, porque ela tem uma visão de mundo fantástica. E vamos bater um papo, então, com a Ruth Rebelo. Muito obrigado, Ruth. Tá? Sempre engrandecedora qualquer encontro com você. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito lisonjeada. Para os internautas te conhecerem um pouquinho melhor, fala um pouquinho onde você nasceu, né? E vamos falar da sua carreira internacional. Ok. Então, eu nasci na Promate Paulista, aqui. São Paulo. Em São Paulo. Vivi em São Paulo 3 anos, depois eu me transferi para o ABC, porque foi uma escolha da minha família mudar para o ABC. Fiquei por lá por 23 anos e aos meus 26 anos eu decidi sair do Brasil, né? Então, foi uma decisão assim bastante intensa, corajosa, Sim. Desapegada. Porque Exatamente. o desapego acho que foi o maior fator de sucesso em tudo que eu fiz na minha vida e tem sido ainda, né? Inclusive esse meu retorno para o Brasil está sendo um outro desapego. Sim. E assim tem sido na minha vida uma coisa muito constante, me propor sempre a coisas novas na vida e a gente sempre, como se diz, né, o bom filho a casa torna. Sim. E depois desses 24 anos que eu estou fora, eu percebo o quanto foi importante ter vivido essa vida internacional. Então, tudo começou quando eu, já formada, porque eu sou uma advogada internacional, e habilitada na Europa, né, em Portugal e na Itália. E, então, eu decidi a um certo ponto que eu queria melhorar minha língua, a língua inglesa, porque eu tinha decidido que eu queria ser uma advogada internacional, em que pese eu já ter sido advogada no Brasil, ter trabalhado com direito civil, com indenizações, aquilo que era a parte que, como meus familiares são advogados, eu acabei seguindo aquilo que era o segmento deles. Mas eu tinha uma coisa que chamava dentro de mim de fazer alguma coisa que fosse além do Brasil, que fosse além daqui, que dá um passo fora. E acabei indo para Londres, onde eu fiz o meu curso de inglês. Eu fiz 3 meses de inglês lá no Full Immersion para poder melhorar o meu inglês. Uma imersão mesmo. Foi muito, muito intenso, porque assim, quando você chega num país, você não fala a língua perfeitamente, você tem mesmo até assim um mal-estar muito grande, porque eu gosto muito de falar, né? Sempre gostei muito de comunicar, e eu me via assim completamente limitada. E aquilo foi para mim assim terrível, mas por outro lado foi muito esclarecedor, porque me deu muita motivação. Nesse período foi que eu conheci meu marido, que ele é italiano, toscano, e como ele tinha um nível de inglês muito superior ao meu, a gente acabou se aproximando, porque o italiano e o português estão meio parecidos, e muitas palavras ele acabava traduzindo para mim. Foi muito doce da parte dele. Com isso eu aprendi o inglês, depois disso acabei me envolvendo com ele. Vamos dizer que a minha ida para a Europa foi muito afetiva. Foi uma escolha afetiva, mas também racional. Porque no momento em que eu me apaixonei por ele, eu decidi fazer família, eu me perguntei onde eu quero crescer os nossos filhos. E naquele momento eu me disse, não é no Brasil. E hoje, mas é no planeta Terra. Exato, na Via Láctea. Bacana, bacana. E nesse momento você já tinha mais o ser do que o ter, né? Exato. Perfeito. Exato. Isso que ajuda a tomar decisões, né? Quando a gente fica muito apegado a alguma coisa, parece que fincou raízes, né? Não vai, porque assim, o viver no mundo é sempre ligado ao desapego. Porque se você quer viver dentro das relações internacionais, num ambiente internacional, você sempre vai ter a sua casinha, a sua coisinha. Hoje, se você me pergunta onde é a sua casa oficialmente, minha casa oficialmente é próxima de Milão, mas eu vou lá nos verões da Europa, porque é quando a minha casa está livre. Mas hoje, às vezes as pessoas me perguntam assim, Ruth, onde você mora? Eu falo, poxa, boa pergunta. Eu não sei onde eu moro. Eu moro no planeta Terra, eu moro aqui
Eu estou aqui, mas eu não sou aqui. Eu não vou viver para sempre aqui. Eu acho que a vida é movimento. E voltando àquilo que foi a minha ideia com relação aos meus filhos, eu acho que fui muito bem sucedida, porque hoje eu vejo que meus filhos têm essa visão do mundo. O mundo... E fica mais corajoso também, né? Muito, muito corajosos. Eles não têm medo de enfrentar nada. Então, meus filhos nasceram na Europa, né? E eles hoje estão radicados na Ásia, já há 6 anos. E essa escolha foi deles? Não, essa escolha foi da família, porque meu marido teve essa proposta de trabalho através... Como ele trabalha com aviação, ele teve essa proposta de trabalho para ir para a Ásia. E nós já estávamos na Europa, já fazia 15 anos. E ele teve essa... você, assim, falar, puxa vida, mas para a Ásia, o que veio na tua cabeça, assim, no primeiro momento? Primeiro momento, a primeira coisa que ele me falou de ir para a Malásia, eu falei, gente, cara, Stephanie, eu não falo chinês. Como é que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, não, Ruth, calma, se documenta um momento, porque na Malásia eles são colônias inglesas. Até então, eu nunca tinha ouvido falar tanto da Malásia. Eu sabia que a Malásia era lá perto de Singapura, que ficava perto da China e da Índia, mas aquele lugarzinho, uma península, eu lembrava alguma coisa que eu estudei de geografia. Mas assim, quando eu entrei e comecei a analisar, fui no Google, né, comecei a analisar o país, eu fiquei emocionada. Sim, das torres lá, que eram as maiores do mundo, né, em Kuala Lumpur. E decisamente, com certeza, Kuala Lumpur, Londres e Hong Kong são os pontos mais internacionais do planeta, onde tudo acontece ali, tudo acontece ali. Então você sai na rua em Kuala Lumpur, você caminha nas ruas e você ouve pelo menos 3, 4 línguas diferentes. Tem fala a língua local deles, que se chama Bahasa, que é a mesma da Indonésia. Tem quem fala inglês, tem quem fala chinês, tem quem fala o hindu, e tem quem fala as línguas ocidentais, e tem quem fala tudo. Então você passando, andando na rua, você vai escutar 4, 5 línguas. É muito, muito... engrandecedor, né? Engrandecedor. E eu ainda achava que Londres era demais já. Mas depois que eu cheguei em Kuala Lumpur, eu falei, não. E a visão do mundo é outra, né? Assim, oxigena a mente, né? Você tem mais ideias, isso é maravilhoso. Viu? Muito bom. Muito. Eu percebo que hoje, eu como brasileira, antes de ir embora do Brasil, eu olhava muito para o meu umbigo. Assim, nós brasileiros, a gente vive num país onde a gente está um pouco distante de tudo, porque geograficamente nós estamos distantes. Exato. Então fica difícil você sair daqui, ter contato com outras culturas, outros mundos, até na própria América Latina, porque nós somos meio isolados. É verdade. É muito grande. Exato. Então a movimentação, a locomoção é sempre muito complicada. No momento em que eu saí do Brasil, a minha visão, ela foi assim na Europa, e aí quando eu fui para a Ásia, ela fez assim. E tive a oportunidade de conhecer o Japão, tive a oportunidade de conhecer a Tailândia, tive a oportunidade de conhecer a Camboja, tive a oportunidade de conhecer a Austrália, tive a oportunidade... Nós, como família, né, e é uma coisa que eu agradeço muito ao meu marido por isso, pela oportunidade, pela empresa dele. Uma outra coisa que eu aprendi, gratidão. Sim. Sempre. Muita gratidão por todas as oportunidades que nós conseguimos. Mas para que as oportunidades aconteçam, a gente precisa ter coragem para conquistá-las. Isso. E tem que estar aberto para aceitar esses desafios. Ah, sim. E o desapego. O desapego, sem dúvida. Sem dúvida. Porque sem o desapego, você não vai para lugar nenhum. Toda vez que a gente se limita, que tem uma limitação, a gente descobre que a limitação é nossa. Sim. Porque não é o mundo que te limita. Somos nós que nos limitamos. Exatamente. Em cada escolha que a gente faz. Sim. E ontem do café nós falamos, né? A escolha anda junto com a renúncia. Quando você escolhe alguma coisa, você tem que renunciar a alguma coisa. Que é o desapego mesmo, né? E eu vejo que... Mas não é só para nós, não, sabe? Uma coisa que eu falo sempre, os brasileiros tendem a dizer que os brasileiros são problemáticos, que o Brasil tem problema político, que o Brasil tem problema de segurança, que o Brasil... Não é o Brasil que tem esse problema, esse é um problema mundial. E outra, a gente tem que pensar o seguinte, o que nós podemos fazer, independente do que está acontecendo, como é que a gente vive, como é que a gente sobrevive, como é que a gente melhora o mundo.
Tem que ter essa característica. Dúvida. Eu agora tenho a proposta, né? Fiz a proposta para o meu filho que ele fala 6 línguas, está estudando Nossa, agora o maravilha. mandarim. Em que idade que ele está? 21. Interessante. E ele tem uma predisposição para aprender línguas, porque eu vejo que entre ele e a menina tem uma certa Sim. diferença. Ela... Mas olha como faz a diferença. Se ele tivesse morando aqui no Brasil, talvez ele não quisesse fazer. muito difícil. É verdade. Por isso que quando eu decidi ter filhos, eu pensei, eu quero crescer meus filhos na Europa. Mas não por nada, porque a formação deles foi muito voltada para intercultural. Porque a Europa, ela é intercultural. Aí eles não ficam com resistência ao novo. Não. Em que pese a Itália, particularmente, sendo eles italianos e tendo nascido na Lombardia, próximo de Milão, eles serem muito conservadores. Certo. Os italianos são particularmente conservadores. Mas isso num ponto ajuda, viu? Ajuda, porque assim, você começa a ter comparativos. E é interessante isso daí. Porque eles estão o tempo todo se questionando. Então é o francês com o italiano, com o espanhol, com o português, com o austríaco e com o holandês e com o inglês, e aí eles ficam entre eles ali o tempo todo se olhando e se analisando, e isso é crescimento. Por isso que... E tudo perto também, né? Então você consegue resolver as coisas mais rapidamente. Né? Com uma certa facilidade. Exato. Inclusive, as viagens na Europa hoje estão muito, muito, muito econômicas. Sim. Tem uma companhia aérea que chama Ryanair, na Europa, que você consegue viajar, às vezes, por 10 euros, você vai da Itália para Londres, você vai para Milão para Londres. Maravilha. Você vai de Milão para Porto, você vai para Madrid, com, sei lá, às vezes você vai com 20, 30 euros. Então, aí essa visão de mundo realmente expande. Hoje o europeu não precisa mais ser rico para conhecer a Europa. Certo. Uma coisa que antigamente tinha essa questão do europeu também para se mover, ele tinha uma certa dificuldade, porque o europeu médio não é rico. Que fique bem claro isso. Certo. Que fique bem claro, porque todo mundo que acha que vai para a Europa, acha que todo mundo é rico. E não é. O europeu médio não é rico. E nos países como, por exemplo, Itália, França mesmo, são países altamente socialistas, onde eles não querem que ninguém fique miserável. Certo. Eles não aceitam a miserabilidade. Exato. Entendeu? Que é muito coisa do Japão também. Sim. Eu vi bem isso no Japão, eu percebi bastante isso no Japão. O japonês, ele jamais vai deixar um parceiro dele na miséria. Exato. Essa questão de solidariedade, é uma solidariedade sentida social. Que é isso que no Brasil a gente está anos luz de conseguir. Essa é uma nossa limitação, eu acredito. Bem sentida. Certo. Bacana. Ruth, em que momentos que você sente, por exemplo, mais saudade do Brasil? Quando você está em qualquer outro lugar do planeta? Quando eu não falo a minha língua. Certo. Mas não por causa de feijoada, assim, não. outra coisa. Cheiros, sabores e comunicação. Certo. Sabe que até hoje, quando eu sinto o cheiro de terra molhada, me lembra do Brasil? Qualquer país que eu vou, que tem sabe aquele sol forte? Certo. Isso no Egito acontece bastante. Sol forte, de repente a chuva, e aí sobe aquele cheiro de terra molhada. Gente, como me lembra o Brasil isso? Interessante, né? Interessante. Porque é um país tropical. Sim, exatamente. Então, muito sol, de repente aquela chuva que quebra. Então, aquele cheiro de terra molhada é um cheiro que me lembra muito o Brasil. E meus filhos, particularmente, por exemplo, eles amam 2 coisas do Brasil. Meus filhos, quando eu vou para o Brasil, para o exterior, a primeira coisa que eles pedem para mim, sabe o que é? Pastel de feira? Não. Guaraná e pão de queijo. Interessante. Porque essas coisas lembram muito o Brasil. Eu tenho um amigo, quando os filhos vinham aqui, a primeira coisa que eles queriam era pastel de feira e o caldo de cana. É interessante. Também. Essa é uma outra coisa que é muito típica brasileira, o pastel. E tanto é que minha filha sabe fazer pão de queijo. Ela sabe fazer. Se você pega aquelas caixinhas, ela fala, mamãe, me traz a caixinha de pão de queijo.
Me traz Guaraná. E a Greta, a menina, ela fala muito pouco português. O menino, ele fala muito bem português, porque como eu trabalhei com direito internacional por 10 anos com o Brasil e Itália, Certo. ele teve a oportunidade de frequentar a escola aqui no Brasil, vamos dizer, um quarto do ano, até um terço do ano, ele frequentou as escolas no Brasil, no jardim de infância, até os 6 anos. Então, por isso, o meu menino, o Filipe, ele fala português com muita propriedade. Depois, quando ele estudou na Suíça, porque ele se formou na Suíça, ele também teve muita oportunidade de conversar com muito em português, porque interessante é que tem muita imigração de portugueses na Suíça, não sei porquê, mas tem muita proximidade, né? Não, tem alguns lugares, porque assim, os portugueses não são de migrar muito não, sabia? Eles não Sim. são. Você não acha português na Itália, você não acha português muito também na Espanha, mas na Suíça tem muito português radicado. Então ele acabou conhecendo muitos portugueses e foi lá que, inclusive, do ponto de vista de trabalho, ele teve muitas oportunidades porque ele sabia o português. Você vê que coisa bonitinha? Interessante, interessante. Não, aquela uma linha a mais no currículo, muitas vezes faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, às vezes, a gente acha que, não, porque falar português, quem é que fala português? Nós, Angola, Portugal e, sei lá, mais alguns poucos lugares. Acho que alguns lugares na África. Mas, para ele, foi muita riqueza ter conhecido a língua portuguesa. Então, ele teve muitas oportunidades. Então, é o que eu digo sempre, eu nunca desprezo o fato de eu ser brasileira. Eu sempre valorizei isso. Sim, aquele que você falou de gratidão, né? É a gratidão. É. Agora, tudo começou quando você fez a escolha certa. Eu digo que essa foi uma escolha maravilhosa. Você está sentindo isso nos filhos hoje. Isso é muito bom. É o reflexo do sucesso. Exato. O sucesso faz parte do risco. Sem dúvida. Eu percebo isso hoje bem claro para mim. E arriscar, como o meu marido costuma dizer, ele fala, Ruth, ninguém ganha na loteria sem comprar o bilhete. Exato. Se você não arrisca, você nunca vai saber como poderia ter sido. Muitas vezes, como eu disse, né, e repito, a limitação que a gente se cria, ela é dada por nós mesmos. Exato. E está em nós descobrir essa possibilidade de nos liberar das nossas limitações. Porque as limitações somos nós que inventamos, a gente não tem nenhuma. Não é mesmo? Verdade, sem dúvida. Eu vejo como pessoas como você, inclusive, que tem toda essa iniciativa de empreender, de criar. Com todas as coisas que você fez, que você me contou ontem, eu fiquei assim, inebriada, você entendeu? Porque a gente não tem que criar limitações. Exatamente, Não é? O céu é o limite. Né? Beleza. Ruth, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos internautas, falando principalmente assim, aqueles que têm dúvida em internacionalização de carreira ou uma visão de mundo. Né? Então, você é inspiradora aí nessa parte que você teve uma visão de mundo diferente, foi arrojada e muito corajosa. Então, fala um pouquinho com as suas palavras para essa turminha. Olha, eu diria que a vida é aquilo que você desenhar para você. É como se você tivesse hoje um papel em branco e uma caneta. E o que você vai escrever é o que vai acontecer. A sua vida vai ser aquilo que você escolher. E toda vez que você tiver um pensamento firme e determinado, ele vai se concretizar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, eu costumo dizer, e eu digo também para os meus filhos, eu digo sempre, nunca tenha medo de desejar, de ousar, de realizar os seus sonhos, porque os sonhos são seus. Então, acredite nos seus sonhos, que eles vão se realizar. Mas acredite. Sem dúvida. E seja arrojado para ir atrás. Né? Tem que ir atrás. Não adianta você ficar sonhando e escrevendo no papel. Sem dúvida. Tem que pôr na prática. Se você me permitir, quando você falou do livro aí, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, aonde que eu falhei? Então, eu costumo falar para os alunos assim, tudo que você fizer na sua vida,
Pode ser um trabalho acadêmico, pode ser um livro, qualquer projeto que você faça de qualquer natureza, projeto de vida pessoal, se você souber responder quem, como, quando, onde e porquê, você certamente será bem-sucedido. Quando você não tiver essas variáveis, tem que tomar cuidado. Tem que ter meta, né? Você tem que ter um método para atingir objetivos. Porque também objetivo é disciplina. Sim, e muitas vezes depende de você. Sim. Né? A gente vai procrastinando e as coisas não acontecem. E a gente culpa o tempo, culpa uma série de coisas. Mas depende muito da gente. Muito, muito. Cada decisão que vai tomada, ela tem que ser um pouco planificada. A gente um pouco também tem que seguir a intuição, principalmente mulher é muito intuitiva, né? Certo. Muito intuitiva. Mas eu acho que todo ser humano é intuitivo. Então eu acho que a gente tem que seguir um pouco a intuição, mas tem que ter a disciplina e as ideias claras. Certo, sem dúvida. São coisas que eu acho que caminham mais ou menos no mesmo patamar e elas mesma sintonia mesmo. Mesma sintonia. Elas têm que estar sintonizadas para que a coisa venha para o sucesso. E o sucesso é aquilo que você decide para você. Exato. Se você quiser ter sucesso, você vai ter. Falir faz parte. Sim. Gratidão imensa por você ter compartilhado esses momentos maravilhosos aí. Muito obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço imensamente. Obrigada a todos. Você quer deixar teus contatos antes de finalizar? Sim, posso deixar. O meu e-mail é rrebelo, com 2 L's, 32@gmail.com e meu telefone é 950-657575. Eu fico à disposição de quem tiver essa intenção de viver uma vida internacional. Algumas dicas eu posso dar, sim, como não. Com o maior prazer. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa grande profissional e grande pessoa, né, dessas que a gente agradece a Deus por ter conhecido, nós finalizamos mais um programa Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.